Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos então com o vídeo de hoje. Hoje é dia de história. Vou falar sobre a SEB, Comunidade Eclesial de Base, gaguejei. O que é a tal da SEB? Comunidades Eclesiais de Bases. As SEBs são comunidades pertencentes a uma paróquia, né? Como é que foi o surgimento das SEBs? Como é que foi a fundação de uma SEB? Como é que a SEB ela é concebida? Olha só, a SEB ela teve seu auge nos anos 60, 70, né, dessa década, após dois eventos. O primeiro foi o Concílio Vaticano II, né, que mudou radicalmente toda a igreja. A segunda foi o Concílio de Medellín, a Conferência de Medellín, em 1968, do Episcopado Latino-Americano. As SEBs, então, elas têm um caráter, ela começou no Brasil, a ter várias SEBs no Brasil, várias comunidades eclesiais de base, né, cujo o objetivo é a discussão tanto política como religiosa, né. Uma coisa não está dissociada da outra. Mas vamos lá então falar um pouquinho das SEBs. A SEBs ela começou no Brasil, não se sabe onde. Tem gente que fala, algumas fontes falam que foi em Natal, na cidade de Nísia Floresta, né, diocese de Natal. Outras pessoas falam que foi em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então não tem uma localidade correta de onde começou as comunidades eclesiais de base. Mas as comunidades eclesiais de base são formadas por pessoas comuns, trabalhadores, professores, operários, donas de casa, padres, coroinhas. Todos têm voz igual e voz ativa dentro das comunidades eclesiais de base. Então o objetivo é poder discutir, desde os pequenos problemas até problemas, até questões catequéticas. Por exemplo, discutir a relação de crença, discutir a relação, poder ler um texto bíblico, poder cantar um hino, né, cantar uma música da igreja, poder fazer uma reflexão sobre algum salmo, e também sobre coisas que são corriqueiras, por exemplo, e coisas cotidianas de problemas de uma comunidade. Exemplo, falar sobre a questão da falta d'água, a questão do desemprego, a questão da falta de assistência social em alguma casa. Essa então é a função das comunidades eclesiais de base. A comunidade eclesial de base tem por objetivo discutir esses assuntos, discutir coisas que são primordiais para a própria comunidade, né, para a própria situação social da população, para o próprio povo, né? Então, outra coisa também que é interessante das SEBs, e a SEB, eu comecei a estudar a SEB há pouco tempo, mas eu estudei muito. Uma coisa que é interessante na SEB é como que ela se dá em relação à comunidade, porque quando eu li aqui no interior, tem uma coisa que é bem similar, eu não sei se chega a ser igual, mas que é bem similar, que muitas vezes é uma novena, na imagem peregrina, ou a festinha de São João, que acontecia na casa aqui de uma vizinha, que era uma coisa linda, né? Coisa bem pobre, bem simples, mas é coisa linda, né? Que armava uma fogueira, a bandeira de São João Batista. Então, cara, a grande questão é essa. As comunidades eclesiais de base, elas têm por objetivo fazer com que o povo se mobilize dentro da igreja. E como eu falei, a questão não é financeira, nem por tempo de quem está lá. Todos têm voz igual, independente de sexo, de sei lá, se a pessoa é pobre ou rica, essa pessoa. Tudo isso, então, ela tem o direito de agir, né, de falar como quiser. A SEBS, ela tem um tripé. Estou olhando aqui o tripé da minha câmera, mas a SEBS, ela tem um tripé, que é ver, agir, pensar e julgar. Né? Observar o problema do qual está ali relacionado e poder ajudar a forma, pensar uma maneira do qual pode melhorar a situação ali. Né?
E a decisão é da comunidade, de todos os envolvidos. Né? Então é uma coisa muito bonita que as SEBs fazem. Né? O Frei Beto, ele falou muito bonito do teu livrinho da editora Brasiliense, que é muito bom, sobre a comunidade eclesial de base. Eu recomendo. Tá certo? Como eu falei, ela começou nos anos 60 e 70 graças a dois fatores. Primeiro, o Concílio Vaticano II. Segundo, a Conferência do Episcopado Latino-Americano de Medellín, tá? De 1968, que foi fundamental. Então, foi a aproximação do clero para o povo. E uma das ações do clero é se adaptar à realidade de cada região. Como, por exemplo, repartir o pão. Ou então não tem um pão, então vamos pegar aqui um cuscuz, um café, alguma coisa, vamos repartir para os irmãos. Esse é o objetivo. É isso, cara. Muito obrigado por ter assistido a gente. Os altares a vencer. Vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.